Fala pessoal, tudo bem? Vitor Guedes aqui do canal Família da Missão. Gente, nós estamos começando aqui agora, nesse momento, uma série de ensino. Nós vamos compartilhar, tá no meu coração, tá separando um tempo para poder estar fazendo alguns estudos bíblicos sobre livros da Bíblia mesmo. E nós vamos começar aqui pelo profeta Abacuque, livro de Abacuque. Nós vamos estar fazendo aqui um estudo sobre o livro do profeta Abacuque. Acompanhe com a gente, fique aqui com a gente, que nós vamos estar liberando uma série de vídeos só sobre o livro de Abacuque. E hoje é o conteúdo introdutório. Nós vamos começar hoje aqui fazendo uma introdução sobre o livro de Abacuque, falando um pouquinho de coisas gerais, e depois nós vamos estar entrando na estrutura do texto e fazendo aí um estudo bíblico aí sistemático do livro de Abacuque, tá bom? Eu não sei se você já teve a oportunidade de meditar no livro de Abacuque, mas é muito rico, então fica aqui com a gente nesse vídeo, acompanha aí nos próximos dias as demais postagens, a gente vai fazer uma playlist aqui, né? Não sei quantos vídeos darão. A gente vai fazer uma playlist aqui só sobre o livro de Abacuque, então vai ter um conteúdo bíblico riquíssimo para você que quer crescer no conhecimento da palavra e ser edificado a cada dia mais, tá bom? A palavra do Senhor diz, né, no livro de Oséias, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos liberdade para poder aprender das palavras do Senhor. Nós temos liberdade de culto nessa nação. Nós podemos meditar, sabe, a cada dia mais aprofundar o nosso conhecimento bíblico. E infelizmente nós estamos num contexto de igreja que, em primeiro lugar, as pessoas não têm, isso é de forma geral na nação, as pessoas não têm o hábito da leitura, né? É um ponto. Então as pessoas não gostam de ler. Segundo, como igreja brasileira, a gente ainda é raso nas escrituras sagradas. Nós precisamos mudar isso. Então você tem liberdade. Deixa eu te contar uma coisa aqui antes de entrar aqui no texto, né? Para que você valorize mesmo a importância do estudo bíblico, da Bíblia. Louvado seja Deus pelas igrejas que ensinam Bíblia, pelos ministros que gastam tempo no ensino, né, das Sagradas Escrituras. Irmãos, se você está no contexto de Brasil, se esse vídeo está aqui rodando no Brasil, vai chegar também aí em outras nações, que Deus abençoe os irmãos de outras nações. Mas, irmãos, nós temos lugares de países perseguidos que as pessoas não têm acesso às escrituras. Nós temos dialetos que ainda não temos traduzido a Bíblia Sagrada, é um ponto. Segundo, nós temos lugares que têm franca e aberta perseguição ao cristianismo. Então a pessoa não pode ter uma Bíblia. Se ela for pega com uma Bíblia, ela vai ser presa ou ela vai morrer. Nós temos relatos de irmãos que recebem páginas da Bíblia. Por que página da Bíblia? Pega uma página, né, ela lê, memoriza e depois ela troca, ela dá para outro a página da Bíblia, para não ser pego com a Bíblia inteira. Então as pessoas, elas memorizam, porque se for pego com uma página, ela consegue engolir, né? E aquilo ali não ser um álibi ali do suposto crime, que é estar com as escrituras, né? Então, queridos, nós temos liberdade e nós temos que viver um contexto de igreja brasileira que ama, que volte às escrituras, que ame as escrituras. Nós temos aí muitas heresias, muitos ventos de doutrina que são multiplicados por conta da ausência de profundidade bíblica. Então eu quero está trazendo aqui estudos bíblicos, estudando livros da Bíblia mesmo, e a gente vai começar pelo livro do profeta Abacuque. Por que a gente vai começar por Abacuque? Não me pergunte, mas no meu coração veio um fogo queimando, assim, uma testificação para a gente estar fazendo aqui um estudo pelo livro de Abacuque, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, o livro de Abacuque, aonde que ele está? Você tem aqui Antigo e Novo Testamento. Você já teve a oportunidade de meditar no livro de Abacuque? Se não, ele está no Antigo Testamento, tá bom? Nós temos aí a Bíblia dividida em Antigo Testamento, Novo Testamento, com a ênfase aí na vida, obra, morte e ressurreição de Jesus, começando pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o livro do profeta Abacuque, na verdade, o livro de Abacuque, está no Antigo Testamento. E ele faz parte de um grupo de livros chamado Pequenos Profetas. Nós temos algumas subdivisões no Antigo Testamento,
Nós temos aí o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Nós temos aí livros históricos, nós temos livros poéticos, nós temos livros proféticos, né? E os livros proféticos, eles são divididos nos grandes profetas, que é Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações, e os pequenos profetas, que é aquele que você procura, onde você quer procurar, você não encontra. Naum, né? Você quer procurar o livro de Amós, né? Você vai procurar Amós, sono da Bíblia, ele sai correndo. Então tá aqui nos livros dos pequenos profetas. E o livro de Abacuque tá aqui também, tá bom, pessoal? O livro de Abacuque, ele não é grande, são apenas 3 capítulos, 3 capítulozinhos aqui, mas que tem coisas profundas para a nossa vida, para a nossa história, para a edificação da nossa fé. Então eu te convido nesses dias a meditar no livro de Abacuque. Talvez algumas coisas você não vai entender, porque tem alguns contextos históricos que nós precisamos entender, tem algumas expressões, e eu espero, né, tá ajudando aí na compreensão, tá bom, pessoal? Então, 3 capítulozinhos, tá no Antigo Testamento, né, e faz parte do grupo de pequenos profetas, tá bom? E se faz parte do pequeno profeta é porque o Abacuque tinha a vocação profética. Eu quero depois fazer um dos vídeos dando ênfase à questão da vocação profética. Então Abacuque era um profeta. Nós acreditamos também, algumas linhas acreditam também, que Abacuque era um levita que oficiava no templo. Por quê? Dentro do livro de Abacuque ele faz algumas referências ao templo. E o capítulo 3 de Abacuque é uma oração em forma de canção. E canção, cara, quem escrevia canção, quem trabalhava com isso eram os levitas. Os levitas, em primeiro lugar, eles não são gerados com esse ofício da questão da música. Até hoje, né, a gente vê nas igrejas, quando a gente fala assim, fulano ministra adoração, é levita, né? O levita era um servo. Ele trabalhava, era dedicado, né, de forma integral ao trabalho do templo. Só que a partir do reinado de Davi levanta uma ordem de músicos e cantores em tempo integral. Então nós vemos aí essa expansão, essa até transição do ministério levítico, e muitos dos levitas tinham uma função de integralidade para com essa questão aí do canto, servir dessa forma. Davi, ele levanta, irmãos, um relógio de oração de 40 anos, adoração e oração ininterrupta. Então ele era uma geração de levita, de músicos, de cantores, para sustentar essa ordem de adoração e oração que o rei Davi estabeleceu. Então nós temos aqui o capítulo 3, uma canção. Então nós temos aí esse entendimento de que Abacuque era um levita, né, que servia também no templo. Mas é a vocação profética de Abacuque que é reconhecida. Então nós temos aqui alguém do ministério profético. E durante o período de reis de Israel foi onde mais se multiplicou a vocação profética, né? Então nós temos aqui Abacuque, um profeta. O nome Abacuque significa abraçado por Deus. E é interessante essa questão do nome, tem a ver com identidade. E a gente vai ver que, de fato, né? Isso tem muito a ver com o contexto do livro, a questão de ser abraçado por Deus. Agora, qual o contexto histórico? Em que ano isso aconteceu? Que ano Abacuque viveu? Que período? O que estava acontecendo na história de Israel? O que estava acontecendo na história da humanidade? Nós temos aqui alguns indícios, apesar dele não falar nada específico que mostre isso, com exceção de uma coisa. Às vezes nós temos livros da Bíblia que fica fácil da gente entender o contexto histórico, né? Por exemplo, livro do profeta Daniel. Daniel fazia um diário, um registro, e Daniel colocava lá, em tal ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Então ficava fácil de se situar na história, qual é o período que está sendo falado. Só que aqui, a única referência assim, mais palpável que a gente tem é a questão de que na profecia de Abacuque, ele fala sobre os caldeus. Ele fala sobre a Babilônia. Dentro da profecia que Deus estava dizendo para Abacuque que usaria a Babilônia para corrigir Israel. E depois Deus fala sobre a própria queda dos caldeus. Então nós temos aqui falando sobre os caldeus. Então é uma época aqui que está a nação aqui da Babilônia, ela já está
em evidência como uma nação de potência mundial, e ainda não aconteceu a invasão de Jerusalém a partir da Babilônia. Então nós temos um período muito específico de tempo. Então deixa eu dar só uma cronologia aqui mais ou menos para a gente se situar o período que o profeta viveu. 612 a.C., a Nínive é tomada pelos babilônicos e médios, né? 609 a.C., nós temos o falecimento do rei Josias, que é um rei bem conhecido na história de Israel, né? Você pode procurar lá no livro de Crônicas, livro de Reis, que fala sobre o reinado do rei Josias. Então nós temos lá, né? Temos essa referência aqui que se encerra o período do reinado de Josias em 609 a.C. 605 a.C., Nabucodonosor assume o reinado da Babilônia. Ele se levanta como um rei, e é onde tem essa maior expansão aí do Império Babilônico. O rei Nabucodonosor, nós temos bastante falando sobre ele, principalmente no livro de Daniel, né? Nós temos ali alguns capítulos de Daniel dedicados a falar algumas histórias do rei Nabucodonosor, e dentre outros também, né? Jeremias, né? Nós temos também diversas citações a Nabucodonosor. 605 a.C., alguns judeus já são levados cativos para a Babilônia, e em 586 a.C., Jerusalém é tomada pelos babilônicos. Então, esse é o contexto histórico, é o que está acontecendo, né? O contexto do reinado aí de Judá, Josias se encerrando o seu reinado, e nós temos aí que é mais ou menos por volta de 600, né, antes de Cristo, que é a vida aí do profeta Abacuque, tá bom? Esse período. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a influência dos escritos de Abacuque. Gente, eu descobri algo interessantíssimo estudando aqui o livro de Abacuque um pouquinho mais a fundo. O apóstolo Paulo foi muito influenciado pelo profeta Abacuque. Nós temos diversos escritos do apóstolo Paulo e Hebreus que atribui-se a Paulo, mas ainda não tem a confirmação disso. É um escrito muito parecido do apóstolo Paulo, mas nós não temos essa certeza de que foi Paulo que escreveu. Mas nós temos, veja bem, no livro de Atos, citação das escrituras de Abacuque, no livro de Romanos, no livro de Gálatas e no livro de Hebreus, nós temos citações diretas aos textos que estão contidos em Abacuque. Atos 13, 41, o apóstolo Paulo cita ali esse versículo: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que não crereis quando vos for contada. Paulo pega esse versículo de Abacuque e ele usa isso para falar do evangelho chegando aos gentios. O mais conhecido é Romanos 1,17, quando o apóstolo Paulo usa esse versículo de Abacuque: o justo viverá da sua fé, ou o justo viverá por fé. É um tratado teológico, o livro de Romanos, e Paulo, quando vai falar de salvação pela graça, vai falar de fé em Deus para a salvação, ele usa isso, né? E, na verdade, esse versículo é um versículo chave, é um versículo que ele se propagou ao longo da história. Nós temos aí Martinho Lutero tendo uma experiência com esse versículo: o justo viverá da sua fé. Então, que influência dos escritos de Abacuque, né? E esse versículo, justo viverá da sua fé, ele é utilizado não só na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? A igreja de Cristo em Roma, mas no livro de Gálatas e também no livro de Hebreus, o texto justo viverá da sua fé é também citado. Então aí no Novo Testamento nós temos aí alguns momentos que o livro de Abacuque, os escritos de Abacuque são citados. Agora eu quero falar um pouco e já para terminar aqui nosso vídeo, para não ficar muito grande, um pouquinho de versículos que estão dentro do livro de Abacuque e que são conhecidos nossos, expressões que são conhecidas nossas. Você vai se surpreender, veja bem, vou citar aqui algumas. Já falei uma, né? Capítulo 2, versículo 4, o justo viverá da sua fé, né? Está no livro de Abacuque. A expressão, por-me-ei na torre de vigia e verei, né, aquilo que Deus falará comigo. Essa questão de, já viu um varão brincando na igreja assim com o outro, assim, falando: vai pra torre, irmão, tá vigiando? Não, vai pra torre, né? Sobe na torre. Essa expressão torre de vigia, apesar de ter em outros momentos da palavra, mas nós temos aqui também no livro de Abacuque
capítulo 2, versículo 1, tá bom? Um versículo que a gente usa, que a gente cita, que a gente canta, que a gente ora. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Tá em Abacuque. Abacuque 2:14. Nós temos isso. Quer ver uma coisa interessantíssima? Está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a expressão: aviva a tua obra, ó Senhor, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na verdade, o versículo começa Abacuque dizendo: tenho ouvido as suas declarações e me sinto alarmado. Então ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no curso dos anos, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Queridos, a expressão avivamento, ela que nós usamos muito hoje, a única vez que ela está descrita na Bíblia com esse nome avivamento é no livro de Abacuque. Aviva a tua obra, ó Senhor. Apesar da gente ter diversos contextos de ver o avivamento acontecendo, de ver períodos bíblicos de avivamento, de ver textos como o do livro do profeta Joel, que fala sobre derramar do Espírito, de estudar o livro de Atos, né, a igreja se movendo, o avivamento acontecendo, mas a expressão avivamento é aqui no livro do profeta Abacuque. Aviva a tua obra. E para fechar, né, talvez aí um também dos mais conhecidos de todos, é o texto de capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça. Nossa, quantas canções foram feitas com essa declaração de fé de Abacuque. Vou ler aqui para você na íntegra. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Essa expressão bíblica bem conhecida está no livro de Abacuque. Então, queridos, fazendo aqui um panorama geral, algumas coisas históricas, falando um pouquinho da estrutura do livro e alguns traços marcantes desse livro de Abacuque, nós fazemos aqui essa primeira introdução ao livro e nos próximos vídeos aí nós vamos estar esquadrinhando aí verso a verso e falando um pouquinho mais sobre o livro de Abacuque, tá bom? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Se você não é inscrito, se inscreve. Olha ali as playlists, tem diversas playlists muito preciosas, com conteúdos muito ricos e edificantes para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau. E compartilhe esse vídeo com alguém que quer aprender mais da palavra, que tem sede pelo conhecimento bíblico. Livro do profeta Abacuque, nós estaremos aqui em um tempo de estudo bíblico sobre ele.